Olá, bem-vindos a esta aula 15, onde nós vamos falar sobre a derivação na exponenciação. Vamos lembrar de dois limites que nós já mostramos em aulas anteriores. Imagine que nós temos aqui um número real a maior que zero e vamos definir uma função f desta forma. Nós já tomamos um limite especial sobre essa função e foi assim que denotamos. Limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Naquele momento nós não sabíamos, mas nós estávamos, na verdade, calculando a derivada dessa função. Vamos fazer de novo, só que agora nós vamos fazer de forma mais direta. É o limite quando h tende a zero de logaritmo de x mais h na base a menos o logaritmo de x na base a sobre h. Por propriedade do logaritmo, isto nos dará logaritmo na base a de x mais h sobre x. Esse é o logaritmando. E isto, evidentemente, nos dará logaritmo na base a de 1 mais h sobre x. Isso tudo sobre h. Vamos agora fazer a mudança de variável u igual a h sobre x, quando então nós percebemos que o h tende a zero se e somente se esse u tender a zero. São então sinônimos. Como nós havíamos feito anteriormente, nós vamos reescrever esse limite em termos de u. Isso aqui vai ser limite quando u tende a zero. No numerador nós temos logaritmo na base a de 1 mais u. No denominador nós temos h, que é na verdade u vezes x, ou x vezes u. É claro que isto nos dará então logaritmo de 1 mais u na base a sobre u. Muito bem, o que nós obteremos aqui? Esse 1 sobre x, nós sabemos que sob o ponto de vista do u ou do h, é uma constante. Então nós sabemos que ele pode passar ali para fora do limite. Então fica 1 sobre x vezes o limite quando u tende a zero de logaritmo de 1 mais u na base a sobre u, mas isso é 1 sobre x vezes o limite quando u tende a zero de 1 sobre u vezes o logaritmo de 1 mais u na base a. E esse 1 sobre u, que está aqui multiplicando, nós sabemos por propriedade de logaritmo que ele pode passar aqui para o expoente do logaritmando. Então isso aí nos dá 1 sobre x vezes o limite quando u tende a zero do logaritmo de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Isso na base a. Como nós sabemos, a função logarítmica é contínua. E justamente devido a essa continuidade, nós podemos passar esse limite aqui para dentro do argumento do logaritmo. 1 sobre x vezes o logaritmo na base a do limite quando u tende a zero de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Ocorre agora que isso daqui nós conhecemos muito bem. Isso aqui é o número de Euler. Então isso vai nos dar 1 sobre x vezes o logaritmo de e na base a. Nós sabemos que o logaritmo de e na base a é 1 sobre o logaritmo de a na base e. Então isso aqui vai nos dar 1 sobre o logaritmo de a na base e. E o logaritmo na base e tem outra notação para isso, que é ln, né?
Então isso dá 1 sobre Ln de A. O que é que deu 1 sobre Ln de A? Bem, o que nós estávamos fazendo é trabalhando com a função cuja lei era logaritmo de x na base A. F de x igual a logaritmo de x na base A. O que nós encontramos foi, como sabemos precisamente, a derivada dessa função, que é 1 sobre x logaritmo de A. Exemplo, se f de x for dada por logaritmo de x na base 3, então sua derivada imediatamente será 1 sobre x ln de 3. Isso foi o que foi feito na aula 10, sem que nós, no entanto, avisássemos que estávamos calculando a derivada. Na mesma aula, nós calculamos a derivada da função dada por f de x igual a elevado a x, onde a é um número maior que zero diferente de 1. Nós vamos fazer aqui algo um pouquinho mais geral. Vamos especificar o que nós vamos fazer. Vamos tomar um lambda como sendo um número real não nulo, o a um número maior do que zero e diferente de 1. Vamos considerar a função de R em R dada por f de x igual a elevado a lambda x. Nós sabíamos pela aula 10 que para o caso específico lambda igual a 1, nós teríamos f' de x igual a elevado a x ln de A. Vamos usar agora um caso mais geral, em que esse lambda é um número qualquer não nulo. Vamos, antes de mais nada, reescrever esta coisa simplesmente usando propriedade de potência. Nós podemos reescrever assim, e observem que isto acabou nos fornecendo um certo b elevado a x, onde o b evidentemente é a elevado a lambda. Como b é a elevado a lambda, lambda é um número não nulo, e a é maior que zero diferente de 1, então esse b continua sendo maior do que zero e diferente de 1. Quem é, portanto, f' de x? É b elevado a x logaritmo natural de b. Agora vamos substituir. F' de x, portanto, será b elevado a x vezes logaritmo natural de b. Agora eu vou tão somente colocar esse lambda para fora, multiplicando, uma vez que ele está aqui como expoente do logaritmando, e por propriedade do logaritmo nós sabemos que nós podemos fazer isso. Então, f' de x será lambda vezes a elevado a lambda x vezes logaritmo natural de a. Em suma, quando f de x é a elevado a lambda x, então f' é desta forma. Observem que para o caso particular lambda igual a 1, substituindo, nós obtemos exatamente aquilo que nós obtivemos na aula 10, que foi simplesmente usada aqui para nós deduzirmos essa relação um pouco mais geral. Como último exemplo, vamos calcular a derivada da função f, dada por 3 elevado a 2x. De imediato, de acordo com o que nós descobrimos, sua derivada vai ser 2 vezes 3 elevado a 2x vezes logaritmo natural de 3. Muito bem, um aluno atento poderia perguntar aqui o seguinte: poxa, mas por que isto é necessário, uma vez que 3 elevado a 2x poderia ser, antes de derivarmos, reescrito como 3 ao quadrado elevado a x, que ficaria
9 elevado a x. E, portanto, sua derivada seria simplesmente 9 elevado a x ln de 9, que numericamente é a mesma coisa que isso. Isso aqui não teria dado, na verdade, mais trabalho. O que eu fiz foi uma obtenção para este caso apenas para ilustrar uma coisa que vai acontecer posteriormente, que é o caso em que nós tivermos f de x igual a elevado a uma outra função que por si só seria já derivável também. Nós iremos, isso aqui, convenhamos, é algo muito mais geral. Neste caso, f' de x será g' de x vezes a elevado a g de x ln de a. Nós só deduziremos este fato quando nós estivermos em um assunto chamado regra da cadeia. Vamos, no entanto, assumir por um momento que nós já tenhamos este fato aqui. Então, neste nosso caso, isto aqui seria o g de x. E então, f' de x seria g', derivada disso, que vai dar 2, vezes a elevado a g de x, vezes logaritmo de a. Precisamente o que nós temos aqui, fato esse que estava, digamos, obscurecido ao tratarmos desta forma. Isso, portanto, foi simplesmente para começarmos a perceber o manejo dessas derivadas em casos um pouco mais gerais, antes de entrarmos efetivamente em regra da cadeia.